Você já viu um arranha-céu que pode mudar de forma? Os criadores da F&F Tower na cidade do Panamá tinham um conceito e apenas 50 milhões de dólares, o que não é muito para um arranha-céu. Assim, não podiam se dar ao luxo de errar e finalizaram uma estrutura de concreto com os 39 andares superiores girando 9 graus em torno de um eixo desde a primeira tentativa, sem gastar tempo ou materiais extras. A torre giratória de Dubai parecerá diferente toda vez que você a vir quando estiver concluída. Cada um de seus 80 andares girará 360 graus individualmente em torno do centro do edifício. Os moradores sortudos poderão controlar essa rotação, o que significa que poderão escolher a vista da janela. Uma volta completa deve levar cerca de 90 minutos. E não, a torre não terá uma conta alta de eletricidade, pois produzirá sua própria energia. Turbinas eólicas entre os andares irão conduzir as rotações. Se você sempre quis viver dentro de um jogo de videogame, reserve um apartamento no edifício King Power Mahanakhon. Este arranha-céu pixelado com altura como a da Torre Eiffel é o edifício mais alto da Tailândia. O segredo por trás de sua aparência são as janelas de vidro divididas horizontalmente e verticalmente. Foram 5 anos para finalizar essa beleza com mais de 200 apartamentos, hotel, lojas de luxo, restaurantes e um dos mirantes mais deslumbrantes do mundo. O Libyan International Building apresenta uma das cachoeiras artificiais mais altas do mundo, correndo pela sua lateral. Não se preocupe, ela só é ligada em ocasiões especiais e é usada uma mistura de água da torneira reciclada e água da chuva. Quando começou a funcionar pela primeira vez, moradores não informados chegaram a relatar um enorme vazamento de água. O prédio comercial da Cybertecture em Mumbai parece um enorme ovo feito de vidro e aço. Na verdade, ele foi inspirado em uma aveia, que, como nosso planeta, tem seu próprio ecossistema. Para reduzir os níveis de calor no interior, os arquitetos escolheram a orientação ideal e adicionaram proteção solar e um sistema de refrigeração subterrâneo. O Marina Bay Sands, em Singapura, parece um sósia de Stonehenge, mas seu arquiteto afirma que ele foi inspirado em um castelo de cartas. A carta horizontal está equilibrada nas 3 cartas verticais. São 3 hotéis com 55 andares, com restaurantes, boates, jardins, lojas, museus e cinemas. A carta horizontal é uma piscina infinita com a melhor vista da cidade e capacidade para até 4.000 visitantes. A piscina fica na altura do 57º andar e parece que não tem nada segurando ela. A Dancing House definitivamente se destaca em meio à arquitetura mais tradicional de Praga. O apelido da casa é Fred e Ginger. A torre de pedra simboliza o famoso dançarino Fred Astaire e a de vidro sua parceira Ginger Rogers. Há até cabelos imaginários no topo da torre do Fred. 99 painéis de concreto sustentam a forma dançante, todos de diferentes dimensões. O Umeda Sky Building tem 2 vezes a altura do Big Ben e consiste em 2 torres de vidro e aço ao norte da estação de Osaka. O observatório do jardim flutuante conecta as torres no topo. Embora o prédio fique em uma cidade enorme, a passarela chega tão alto nas nuvens que a única coisa que se ouve lá de cima é o vento. Se você tem medo de altura, pode visitar um jardim urbano, um teatro, um museu de arte ou um dos muitos escritórios mais próximos do chão no interior do prédio. O arquiteto Octavio Mendoza possui provavelmente a maior peça de cerâmica do mundo. Se você estiver na Colômbia, peça aos moradores locais como chegar a Flintstone House. Sim, eles a chamam assim por um motivo. O nome oficial é Casa Terracota, e o arquiteto usou apenas barro para construí-la. Ele a deixou curando e endurecendo ao sol, que transformou o material maleável em cerâmica sólida. Cada curva da construção é projetada inspirada nas colinas do entorno. Todos os móveis internos também são feitos de barro. Mendoza está determinado a trabalhar na casa pelo resto de sua vida. Os artistas Dennis Sullivan e Francis Conklin vêm economizando dinheiro há 15 anos esculpindo pequenos cães de madeira para fazer o projeto dos sonhos deles. O Dog Bark Park Inn, em Cottonwood, é um beagle de 4 metros que se destaca na pradaria de Idaho. Há um quarto e uma área de estar dentro do corpo dele e um quarto extra na cabeça. Você já se perguntou como é estar dentro de um tapete enorme? Eu também não, mas vale a pena conferir o Museu Nacional do Tapete do Azerbaijão. Ele mostra a história deste importante artesanato local em cada detalhe. O arquiteto austríaco Franz Jans projetou a construção e levou 6 anos para terminá-la. O Basket Building em Ohio parece exatamente com uma cesta de compras de verdade, exceto que é 160 vezes maior. Ele ainda tem 2 alças anexadas. O edifício serviu como sede da Longaberger Basket Company, depois foi vendido para se tornar um hotel de luxo.
Uma baleia gigante? Um dirigível? Você consegue adivinhar o que há dentro deste prédio em Graz, na Áustria? 2 arquitetos britânicos venceram um concurso europeu para projetar este museu de arte. A construção biomórfica tem cerca de 1.000 elementos de vidro acrílico em seu revestimento. Durante a noite, pode enviar sinais luminosos e mensagens para as pessoas do outro lado do rio. Ele capta a luz do dia vinda do norte através dos bocais em seu topo. A parte que lembra uma agulha é um mirante. A Half House, ou Meia Casa, em Toronto, no Canadá, foi construída no final do século XIX e era uma das 6 casas idênticas que ficavam uma ao lado da outra. Quando os projetistas vieram para esta área, os proprietários de todas as outras casas concordaram em se mudar, mas os desta não. Uma equipe de demolição mostrou habilidades impressionantes ao conseguir derrubar a casa vizinha sem causar nenhum dano ao que hoje é a Meia Casa. A parede externa branca era resistente e dividia os quartos e as salas dos vizinhos. Um movimento errado da escavadeira e toda a construção viraria ruínas. A Shell House em Isla Mujeres, no México, fica à beira-mar, foi inspirada no oceano e parece um dos símbolos do oceano. A casa é em forma de concha e coberta com conchas de praias próximas. O arquiteto Eduardo Ocampo projetou essa belezura pois queria ter uma casa única para o irmão vir visitá-lo com mais frequência. Agora ela está para alugar para veranistas. O Bubble Palace, não muito longe de Cannes, na França, foi projetado por um arquiteto húngaro e adquirido pelo Pierre Cardin. Caso você tenha alguns milhões sobrando, pode comprar esta propriedade interessante. Lá tem 10 suítes decoradas por artistas contemporâneos, jardins, lagos, piscina e um auditório externo de 500 lugares com uma vista incrível da Baía de Cannes como bônus. Você consegue encontrar uma casa bem aqui? Eu sei, eu também falhei. Todos os cubos da Cube House em Rotterdam estão inclinados 45 graus para o lado. A ideia aqui era aproveitar ao máximo o espaço. O arquiteto holandês Piet Bloem projetou as casas no final dos anos 70 para parecer uma floresta abstrata. Cada telhado triangular representa uma copa de árvore. As casas são de 3 andares com entrada no térreo, cozinha aberta e sala de estar no primeiro andar, além de banheiro com 2 quartos no último andar. A Bota, em Tasman, na Nova Zelândia, é um hotel que parece ter saído direto de um livro infantil. Ela tem até cadarços de verdade. Há uma escada em espiral, lareira aconchegante, cozinha compacta e um quarto com varanda. Se você estiver em Mitchell, na Dakota do Sul, certifique-se de não perder sua principal atração turística, o Palácio do Milho. Os habitantes locais sempre tiveram tanto orgulho do ouro das pradarias que construíram um palácio de milho em 1892 para provar ao resto do mundo como suas terras são férteis. O que você pode ver agora é a versão reconstruída. Todos os anos eles colocam milhos novos em 13 tons para formar novos murais lindos. Bem, veja isto. É a cidade de Nova York, a Big Apple, a cidade que nunca dorme, a Hong Kong no Hudson, a maior cidade do mundo, a New York, de Frank Sinatra. Você pensava que a conhecia tão bem, mas todo aquele brilho e glamour são uma fachada, literalmente. A cidade tem alguns dos edifícios urbanos mais emblemáticos e algumas das torres mais incríveis e famosas do mundo. Quem diria que ela é cheia de fachadas de prédios falsos? E o legal é que tem vários para pesquisar. Ok, vou adicioná-los à minha lista de desejos. Então, a questão é, por que os colocaram por toda a Big Apple? Esse é um dos lugares mais vibrantes do mundo e requer muitas infraestruturas para mantê-lo em movimento. Isso significa ter muitas construções e instalações industriais em todos os principais distritos. É uma cidade charmosa pelo design e pelos imóveis. Mas imagine ter fábricas ao lado da sua pizzaria ou de sua barraca de cachorro-quente favorita. Os projetistas pensaram no futuro e decidiram disfarçar essas edificações fabris como prédios falsos. Eles se misturam tão bem com a cidade que nem se destacam. Parecem aquele bom e velho apartamento ou moradia com uma porta na frente, janelas reais e até charmosas sacadas onde as pessoas ficariam. O único detalhe é que não tem nada atrás da fachada e ninguém consegue entrar. Então, onde mais no mundo você pode encontrar essas construções falsas? Para começar, um dos prédios falsos mais populares fica no Brooklyn, na rua Joralemon 58. Temos uma vizinhança bem típica. Mas entre os imóveis, há um prédio de tijolos com uma sombra um pouco mais profunda que os demais, com janelas abertas e brilhantes que se misturam com o resto das edificações do bairro, sem contar que são escurecidas. À primeira vista, não se percebe nada.
Mas se você prestar atenção, parece o erro de um videogame. Construído em 1847, muito antes de Nova York ser considerada glamurosa, era para ser originalmente um prédio normal. Mas em 1908, o transformaram em um prédio falso. Não pense que você pode simplesmente tentar arrombá-lo. Mesmo que pudesse, seria inútil, pois faz parte de um ventilador do metrô. E existem pela cidade muitos deles, que servem para a fumaça sair, além de funcionarem como saída de emergência para alguns dos edifícios dos arredores. Localizada no número 415 da Bruckner Boulevard, no Bronx, esta casa foi projetada pela Switzer Group, uma empresa de arquitetura de interiores. Não é tão charmosa quanto o prédio da 58 Jorah Lemon Street, mas tem propósito semelhante: esconder uma subestação elétrica para concessionária de serviços públicos. A cidade precisa dessas subestações para reduzir a alta tensão e distribuir localmente a energia. Ter um prédio assim no meio do bairro não é exatamente a maneira mais inteligente de atrair pessoas para o Bronx. É por isso que a falsa fachada de sobrado é a camuflagem perfeita. Alguns desses imóveis falsos realmente não atingem o objetivo e acabam se destacando. O pessoal de Manhattan descreve a infraestrutura do Murley Square como um verdadeiro sucatão. Depois de muitos redesigns e reuniões de volta à prancheta, o resultado ainda não ficou bonito. Os moradores o comparam a uma caixa de concreto. Fizeram janelas sem vidro, que não permitem que a construção se misture com o resto do bairro. De qualquer forma, também disfarça uma instalação de ventilação do metrô. Existem tantos lugares para visitar e riscar da sua lista de desejos, mas, se você mora na China, pode ficar por aí mesmo e conferir muitas cidades icônicas ao redor do mundo. As réplicas delas começaram a ser feitas quando a economia chinesa passou a crescer no início dos anos de 1990. Eles queriam o estilo de vida dos ricos e famosos sem ter que sair de seu país. É possível se sentir à vontade comendo sua comida local e ter a sensação de estar no exterior. A província chinesa de Guangdong tem uma cópia idêntica do histórico vilarejo de Hallstatt, dos Alpes austríacos. O verdadeiro tem séculos de idade e é um dos lugares mais charmosos para se visitar. A população do local original também não fazia ideia de que sua casa estava sendo construída na China. Algumas pessoas acharam isso controverso, provavelmente porque custou cerca de 940 milhões de dólares para executar esse projeto. Paris é, sem dúvida, uma das cidades mais charmosas que você poderia visitar. Sua rica história e cultura vibrante são suficientes para pegar o primeiro avião para lá. Mas isso é algo que os moradores de Tiandusheng podem fazer quando quiserem. A cidade também é conhecida como Sky City e tem uma réplica da Torre Eiffel, que estranhamente se parece com a icônica de Paris. Além disso, foram feitas mais edificações para combinar com o charme visual da cidade. Uma das principais coisas que quebram o encanto são as fazendas que cercam o local. Quase não tem ninguém por lá e as ruas estão sempre vazias, muito diferente de Paris. Ainda assim, dá para encontrar algumas belas fontes e estátuas espalhadas pelas ruas para entrar um pouco no clima. Há roupas penduradas por todo lado, até nas árvores. As fontes pitorescas estão secas e muitos apartamentos estão vazios. Apenas algumas lojas estão abertas para comércio. Mesmo que pareça uma cidade falsa, ela é bem real. Algumas pessoas moram aqui porque é mais acessível do que em outros lugares. A 2 horas dessa cidade está outra versão da ponte Alexandre III de Paris e uma cópia da Tower Bridge de Londres, mas com 4 torres em vez de 2. Ei, que adaptação, hein? Você também pode visitar um lugar inspirado na Itália, e dessa vez dá para fazer compras. Florentia Village é um outlet que oferece uma variedade de lojas para se esbaldar. O bom é que foi construída por um empreendedor para capturar a essência de uma vila italiana. Ela tem fontes, canais e mosaicos para uma estética adequada. O local abriu em 2011 e tem mais de 200 lojas, com muitas marcas italianas e britânicas, americanas e chinesas também. O local é tão popular que recebe entre 10 mil e 25 mil visitantes por dia. A China também tem outras cidades réplica que te colocam em uma mini Manhattan, chamada Yujiapu Financial District. O objetivo do construtor era fazer desse lugar o centro financeiro do mundo. Era completo e com os marcos certos, como os Rockefeller e Lincoln Centers, mas o projeto foi interrompido em 2019, deixando-o praticamente vazio. Você pode encontrar uma típica cidade inglesa com ruas de paralelepípedos, casas vitorianas e restaurantes que formam a Thames Town. Esse lugar foi pensado para recriar
experimentar a fantasia do estilo de vida europeu sem sair de Xangai. A China também tem uma cidade holandesa com alguns elementos de Amsterdã, com moinhos de vento e canais famosos. Eles até decidiram copiar alguns dos marcos, como o Museu Marítimo da Holanda. Aqui está uma história bônus do edifício mais fino do Líbano, construído a partir de uma disputa. É a história de dois irmãos que herdaram lotes de terras desiguais. Um dos homens ficou com um terreno muito pequeno e sentiu ciúmes do belo terreno de seu irmão. Ele não ficou satisfeito. Ambas as propriedades têm vista para o mar Mediterrâneo em um bairro movimentado de Beirute. Então não é de admirar que os dois não concordassem com o que fazer em suas áreas. Era óbvio que o que ficou com a parte maior poderia construir um prédio adequado e o outro teria que improvisar. Ele decidiu obstruir a propriedade do irmão, construindo um prédio tão estreito que tinha apenas 4,26 metros na parte mais larga e 60 centímetros na menor. Foi construído em 1954 e os moradores da região o conhecem como O Rancor. O mais maluco é que o lugar já foi habitável, com muitos visitantes aproveitando a estadia. Não é fácil viver lá, mas faz parte de passar pela experiência. O prédio ainda está de pé, mas vazio. Você está tomando café da manhã na cozinha e acena para os passageiros de um avião que passa na sua janela. Ah, mais um. Seu andar é o 739º do Exceed 4000, uma cidade inteira dentro de um enorme arranha-céu. Não parece algo real agora, mas um dia pode se tornar. Vejamos o que é preciso para fazer isso acontecer. Mas primeiro, vamos dar uma passada pela lista das construções que já foram as mais altas do planeta. A Grande Pirâmide de Gizé, originalmente com 146 metros, foi a estrutura mais alta já feita por humanos por mais de 3.800 anos. A Catedral de Lincoln levou esse título apenas em 1311, ganhando por apenas 1 metro. Então, o Washington Monument se tornou o novo campeão. Como as pessoas começaram a usar cada vez mais aço, a Torre Eiffel se tornou a construção mais alta do mundo. Em seguida veio o Empire State Building. Ele não manteve o título por muito tempo, com cada vez mais arranha-céus construídos em todo o mundo. Vamos avançar daqui para o atual recordista, o Burj Khalifa. Com 163 andares, ele é 2 vezes mais alto que o Empire State Building e tem cerca de 3 vezes a altura da Torre Eiffel. Em um dia claro, dá para vê-lo a uma distância de 96 quilômetros. Leva 1 minuto para um elevador de alta velocidade ir do térreo até o andar 124, onde fica um dos decks de observação. Demorou 6 anos para concluir essa beleza que se tornou um dos símbolos de Dubai. Falando em sua localização, se você já tentou construir algo na areia, sabe como é difícil tornar a edificação estável. Os engenheiros tiveram que fazer 192 perfurações sob a fundação de concreto de 110 mil toneladas dessa construção gigantesca. Também trouxeram milhões de toneladas de areia da Austrália. Sim, veio areia extra para o deserto, pois a do local fica pastosa quase como neve em tempestades de poeira sem fim. A trazida da terra dos cangurus é menos lisa e se tornou uma base perfeita para o projeto. Devido ao atrito entre o concreto e o solo, essas estacas não se movem e a fundação permanece sólida. O mesmo arquiteto projetou outro edifício que deveria se tornar o novo detentor do recorde. A Torre de Jeddah, na Arábia Saudita, será quase 183 metros mais alta que o Burj Khalifa. Uma vez concluída, a construção de 80 mil toneladas de aço abrigará o observatório mais alto do mundo. A Torre de Jeddah terá 59 elevadores, alguns deles com 2 andares. O terço inferior do arranha-céu é destinado a escritórios. Os andares seguintes abrigarão um hotel de luxo e os demais 167 serão reservados para apartamentos. A silhueta estreita do edifício deve ajudá-lo a resistir aos ventos e à gravidade. A base será definitivamente extra larga para deixar toda a construção estável. Até agora, apenas 1/3 do edifício foi concluído, e a obra foi interrompida por um período de tempo desconhecido. As razões para essa decisão não têm a ver com geologia ou clima. Os seres humanos aprenderam a lidar com todos os tipos de solos e condições. Por exemplo, se quisermos construir nosso futuro arranha-céu em uma zona sismicamente ativa, precisaremos fazê-lo flexível. As estacas podem suportar o peso do edifício, mas a base de concreto ficaria sobre enormes molas. Durante um terremoto, o chão vai tremer e se mover de um lado para o outro, mas as molas irão amortecer e compensar o movimento, e o prédio vai ficar no lugar. O vento é outro problema para os arranha-céus.
Quanto mais alto, mais são afetados. É por isso que a maioria deles é feita para poder balançar ou tem buracos para permitir a passagem do vento em vez de bater contra a superfície do edifício. Então, em teoria, se tiver os materiais certos e grana suficiente, é possível construir da altura que quiser. Tudo o que é preciso é expandir a base para tornar sua edificação estável. Como nosso planeta tem formato esférico, em algum momento você teria que parar, mas mesmo uma base desse tamanho seria suficiente para segurar um arranha-céu mais alto que o próprio Monte Everest. O edifício Exceed 4000 ficaria no meio dessa competição, na altura de 45% do pico mais alto do mundo. O Monte Fuji se tornou a inspiração para esse projeto, que pode ser construído no porto de Tóquio. Será uma cidade independente em um prédio, alimentada principalmente por energia solar. Ela poderá se tornar o lar de até 1 milhão de pessoas. Elas nem sairão de sua enorme morada, pois também haverá escritórios no local. Os engenheiros precisarão resolver vários problemas para tornar todo o projeto possível. Como o prédio terá 800 andares, haverá uma enorme diferença na pressão do ar entre os níveis superior e inferior. Eles terão que encontrar uma maneira de nivelá-lo para que os moradores se sintam confortáveis e saudáveis. Então, imagine a quantidade de cabos de força para permitir o funcionamento de todos os aparelhos e mecanismos. Eles planejam substituí-los por geradores de energia renovável. A base do edifício terá que ter cerca de 6 km de diâmetro para suportar seu enorme peso. Isso é o mesmo tamanho que a base de alguma montanha gigantesca. A abertura na parte superior permitirá que um pouco de ar e luz natural fluam para dentro e alivie a carga nas fundações. O Exceed 4000 detém atualmente o título de maior edifício que já foi totalmente projetado, mas não está na lista dos que serão concluídos em um futuro próximo. Os engenheiros não descartam que, com novos materiais e inovações de design, isso seja tecnicamente possível, mas custaria muito dinheiro. Outro projeto ambicioso, que até agora é apenas um conceito, é um arranha-céu de 20 km. São 24 Burj Khalifas colocados um em cima do outro. O autor de ficção científica Neil Stephenson, que desenvolveu o projeto, sugeriu usar esse arranha-céu como base para lançamento de foguetes. O escritor estudou física antes de começar na ficção científica, então o projeto pode ser realista com um adequado aço de alta qualidade. Stephenson afirmou que seria a maneira mais barata de lançar foguetes ao espaço. Os engenheiros também teriam que cuidar dos ventos que ficam muito intensos em uma altura como essa. Falando em viagens espaciais, talvez nem precisemos de foguetes para subir lá em um futuro não muito distante. Um elevador espacial poderia levar os humanos a uma altitude de 36 mil quilômetros à superfície da Terra. A ideia tem, na verdade, quase 150 anos. Tanto a NASA quanto pesquisadores de diferentes países concordam que agora estamos bem próximos de sua realização, e algumas construtoras afirmam que podem executá-lo até 2045. O primeiro grande passo rumo a esse objetivo é testar como algo assim agiria no espaço. Será um experimento único, e uma miniatura usada nele servirá de protótipo do futuro grande projeto. Os cientistas estão tentando encontrar um material certo para substituir o cabo normal. Ele precisaria se estender por dezenas de milhares de quilômetros, e seria muito pesado para a construção futura. Parece que um material ultra forte conhecido como grafeno daria conta. Testar e construir o elevador adequado ao espaço e um cabo forte o suficiente para segurá-lo é um lado da história. Outro problema são os detritos espaciais, aqueles pedaços de foguetes e espaçonaves orbitando a Terra que podem danificar a construção se colidirem com ela. Mas como muitas mentes brilhantes estão trabalhando para resolver esse problema, podemos nos manter otimistas e esperar o primeiro lançamento daqui a alguns anos. Isso abrirá toda uma nova era de exploração espacial, pois subir lá se tornará uma questão apenas de apertar um botão. Uhul! O deserto te recebe com as condições desafiadoras de ambientes inóspitos e temperaturas extremas. Alguns de nós prefeririam desertar, correr para bem longe. Pois bem, assim como cactos e camelos, as construções precisam se adaptar a essas condições. Aqui estão alguns exemplos de estruturas surpreendentes em desertos. Estas aqui, localizadas em uma cidade no deserto do Novo México, são chamadas de Earthships. Uma grande comunidade de pessoas com opiniões semelhantes vive nelas. O mais interessante ainda é que a localização dessas construções está registrada como lixeiras. Talvez seja porque todas são feitas de pneus velhos, garrafas e latas.
As Earthships operam usando princípios da construção verde. Cerca de 40% de uma Earthship típica é construída com materiais naturais ou reciclados. Imagine as paredes feitas de centenas de pneus usados cheios de detritos. Depois, há camadas de janelas solares passivas do chão até o teto. Elas captam a luz do sol durante o inverno e a refletem no verão para manter as estruturas em uma temperatura ambiente razoável. Você pode ver plantas nos corredores e garrafas de vidro ou latas de alumínio colocadas nas paredes. Certamente uma casa diferenciada em muitos aspectos. Mike Reynolds é um arquiteto que percebeu os níveis alarmantes de desperdício e consumo na década de 1970. Ele projetou uma casa totalmente sustentável feita de latas naquela época. Quase 40 anos depois, se tornou aquele que reúne todos os outros adeptos das Earthships. Reynolds dirigiu um Mercedes, mas que era movido a óleo vegetal, que ele comprava em restaurantes de fast food da cidade. Uma Earthship padrão de 2 quartos e 2 banheiros custa cerca de $250 mil nessa cidade. No entanto, existem outras, como a Dobson House, que chega até $1,5 milhão. Se você fizer uma sozinho, por exemplo, com a ajuda da família e dos amigos, dá para eliminar os custos de mão de obra, o que a deixa relativamente mais barata. Vamos supor que você realmente vai construir uma. Onde pode ser? Em qualquer lugar. As Earthships atualmente se adaptam ao ar frio e seco do Canadá, bem como ao clima quente e úmido do Haiti. Esta é a casa Mirage Mirror, uma instalação ambientada no deserto do sul da Califórnia. Ela abriu em 2017 como parte de uma exposição de arte contemporânea. E é composta por espelhos. A estrutura minimalista combina com o ambiente ao seu redor. As portas, janelas e aberturas foram removidas para criar uma experiência incrível. O que há na paisagem é refletido de volta. Como isso é feito? Com superfícies espelhadas. À noite, as luzes distantes refratam-se nos espelhos. Durante o dia, o céu se transforma em bancos de nuvens. Não há cenário fixo nesta casa. Que tal uma estrutura futurista no meio do deserto? Os arquitetos projetaram uma casa conceito que combina perfeitamente com o Cybertruck de Elon Musk. Ela tem um tema pós-apocalíptico, ou seja, foi projetada para sobreviver em um cenário de desastre. A Cyberhouse tem portões de aço, janelas blindadas e paredes externas feitas de material super resistente. A Modern House é controlada por uma bomba de calor geotérmica autônoma. Para deixar a conversa com menos cara de ficção científica, é possível manter a temperatura interna estável. Essa casa elegante tem uma entrada que pode acomodar o Cybertruck. Afinal, ela é inspirada nele em primeiro lugar. Além disso, o Cybertruck pode ser elevado até o segundo andar para ficar mais seguro. Este é o Centro de Estudos e Pesquisas Petrolíferas King Abdullah, na Arábia Saudita. Basicamente, é um laboratório no deserto e foi projetado para demandar o mínimo de energia. A arquitetura tem desenhos nas paredes e tetos, fazendo referência à tradição local de formas geométricas. A próxima parada é a Casa Swartberg, na África do Sul. Ela fica localizada perto das montanhas Swartberg, mas não fique muito animado. Está na beira do deserto Great Karoo. Trata-se de um apartamento de 4 quartos com sistema especial de regulação de temperatura. Ele funciona como um escudo contra o calor no verão e como uma armadilha para capturar o sol no inverno. Você está olhando para a grande mesquita de Djenné, no Mali, com 16 metros de altura. Ela é impressionante, pois é feita apenas de ripas e uma mistura especial de lama e outros elementos naturais encontrados no deserto. Petra é uma antiga cidade escondida no deserto da Jordânia. As estruturas são esculpidas diretamente em penhascos de arenito vermelho, branco e rosa. Ela está localizada entre os canyons e montanhas perto do deserto. O lugar era um centro de comércio há muitos anos. Você já deve ter visto as fotos da impressionante fachada do tesouro. Essa estrutura ainda contém muitos mistérios. Para começar, os cientistas não conseguem explicar como os nabateus conseguiram criá-la há milhares de anos. Você sabia que existe outro lugar misterioso no meio do deserto com uma estrutura parecida com Petra? Madain Saleh era como uma segunda capital do reino nabateu. Mais um segredo que eles deixaram para nós decifrarmos. O local tem mais de 100 túmulos decorados e mais de 1000 sepulturas não monumentais. Além disso, inscrições e desenhos rupestres também estão lá, novamente cercados por arenitos. Esta cabana de madeira já foi uma agência dos Correios. A estrutura fica no deserto de Tenger, na Mongólia. E é cercada por nada. A areia é a única coisa que acompanha. O prédio tem apenas 15 metros quadrados. Como você pode imaginar, ele não recebeu muitos visitantes. Estava abandonado há mais de 35 anos. Seu destino mudou um dia quando uma mulher o descobriu. A senhora Zhang e uma amiga tiveram uma ideia.
Elas iriam procurar por empresas e pessoas que quisessem enviar cartas e cartões postais do correio mais solitário do mundo sem realmente visitar o local. E funcionou! A agência raramente recebe visitantes no local, mas está funcionando online. Mais de 20 mil cartas e cartões postais foram enviados dela somente em dezembro de 2021. O local fica a cerca de 10 quilômetros da estrada mais próxima. Um caminhão de correio pega as correspondências e segue pela estrada para entregá-las. Por fim, elas são enviadas para todo o mundo. O segundo destino na Arábia Saudita é o Centro de Cultura Mundial King Abdulaziz. O edifício tem um design interessante e estrutura complexa, que demorou quase uma década para ser construída. É uma torre de 98 metros de altura que se destaca por sua aparência. O Stone Matters Pavilion é uma estrutura de pedra na Palestina que abrange uma área de superfície de 60 metros quadrados. Ele foi construído inteiramente com 300 pedras interligadas que se apoiam mutuamente. Os telhados côncavos, e sim, eles parecem tigelas gigantes, são projetados dessa forma para coletar água da chuva. Essa estrutura fica no Irã. Curiosamente, no país, a taxa de evaporação é 3 vezes mais rápida que a média mundial. Portanto, esse design em forma de arco é muito útil, porque captura a água de maneira que ela possa formar uma única massa antes de evaporar. A parte externa do sistema do telhado coleta a água da chuva, mas também funciona como um sombreamento adicional. Isso faz o ar circular livremente, como um mecanismo de refrigeração para ambos os telhados. O Eco Lodge, no Egito, é a próxima parada. O projeto é construído em um lugar com vista para o deserto, com materiais disponíveis localmente, como tijolos queimados pelo sol e madeira de palmeira. O edifício é um exemplo de arquitetura tradicional. Há uma bacia de água que deixa entrar o ar para manter o interior fresco. Vale a pena mencionar o CID, ou Centro de Interpretação do Deserto, no Chile. O Atacama, no Chile, está entre os principais destinos turísticos do país. Para ajudar os turistas, arquitetos projetaram um centro de visitantes como parte da infraestrutura do parque eólico. Aqui, os meses frios de inverno não congelam as pessoas, pois as grandes janelas aproveitam ao máximo o aquecimento solar. O que é ainda mais interessante é que o prédio foi projetado para ficar completamente escuro à noite. Imagine você, de alguma forma, colidir com ele por acidente. A casa Black Desert é uma edificação que respeita as estrelas. À noite, ela fica completamente escura. Se dissolve na noite para que as estrelas fiquem mais destacadas. E aí, existe alguma edificação misteriosa em algum deserto que você conheça que não está nesta lista? Conte pra gente nos comentários. As estátuas Moai estão firmes e fortes há centenas de anos. Primeiro, as pessoas se esforçaram bastante para esculpir essas grandes esculturas. Depois, simplesmente pararam de fazê-las. Por que será? Vamos investigar esse mistério. A Ilha de Páscoa, localizada a pouco mais de 4.000 quilômetros do leste do Tahiti, possui uma área de cerca de 160 quilômetros quadrados. Até hoje, é uma das mais isoladas do mundo. Antes, era coberta por florestas cheias de árvores e samambaias diferentes. Mas quando os primeiros humanos chegaram, cerca de 400 anos depois de Cristo, o verde passou a desaparecer aos poucos. E no início dos anos 1250 depois de Cristo, as estátuas Moai começaram a surgir em todos os lugares dali. Elas eram feitas com diferentes tipos de rocha, cinzas vulcânicas prensadas, basalto, traquito e escória vermelha. Por ser uma ilha vulcânica, esses eram os únicos materiais disponíveis. E assim que os construtores concluíam seu trabalho, cobriam as esculturas com pedra-pomes. Os rostos delas são diferentes, mas há algo em comum: as expressões fechadas e narizes largos. Os braços foram esculpidos junto ao corpo, algumas possuem chapéus em cima das cabeças. Há quase 900 estátuas espalhadas pela ilha, de tamanhos diferentes. A altura média é de 4 metros e as maiores chegam a ter 10 metros de altura e 82 toneladas de peso. Pelo fato de terem rostos diferentes, especula-se que sejam representações e homenagens a ancestrais, chefes e outras pessoas importantes que viveram na ilha. Mas sem qualquer evidência, fica praticamente impossível descobrir a verdadeira finalidade delas. Antes, elas ficavam lindamente dispostas pelo litoral, vigiando as pessoas nos acampamentos. As costas delas ficavam viradas para o mundo espiritual do mar. Quando os europeus descobriram esses monumentos, nos anos 1700, muitos já estavam caídos. E a construção deles havia parado muito antes disso. Foi necessário muito esforço para fazer essas esculturas. Artesãos profissionais passaram um bom tempo esculpindo lentamente as estátuas com ferramentas básicas.
Uma equipe de até 6 pessoas trabalhava duro durante um ano inteiro para fazer apenas uma delas. Depois, era preciso transportá-la para um local especial na ilha, percorrendo uma distância de quase 18 quilômetros. Com a ajuda de datação por carbono, especialistas conseguiram descobrir que as estátuas começaram a surgir em 1250 d.C. E aí, de repente, em 1500 mais ou menos, o processo simplesmente parou. Os criadores dos monumentos largaram seus cinzéis onde os estavam usando. E só um quarto de todas as esculturas foram transportadas para onde deveriam ficar. Metade delas ainda continua na pedreira, enquanto outras foram abandonadas no chão, no meio do caminho. Alguma coisa aconteceu na ilha e fez todos perderem o interesse pelas estátuas. Há muitas teorias sobre o que poderia ter acontecido e a maioria tem a ver com o desmatamento. Os moradores de Páscoa podem ter usado madeira para transportar as esculturas pelo local. Eles certamente fizeram isso com a ajuda de trenós e cordas, com troncos para rolar as obras ou com canoas para fazê-las flutuar. A mata começou a ficar desfalcada. As árvores levavam muito tempo para crescer e ratos comeram a maioria das sementes. As pessoas usavam madeira para muitas coisas e precisavam dela não só para atividades práticas, mas também para criar outras estátuas. Outro motivo que pode ter feito os moradores locais pararem de esculpir as esculturas foi a dedicação a outros projetos. Jardins especializados de pedra estavam se tornando cada vez mais comuns com o crescimento da população. Eles eram ótimos para o solo, mantendo-o aquecido e fertilizado ao mesmo tempo. Os habitantes gastaram muito tempo e esforço fazendo esses jardins de pedra, então tiveram que deixar a construção e deslocamento de estátuas de lado. Outra teoria sugere que as crenças do povo mudaram ao longo dos anos. Supõe-se que os moradores viam as obras como uma conexão com seus ancestrais, mas depois de algum tempo, rituais que mostravam força e resistência se tornaram mais populares. E com eles, os habitantes de Páscoa começaram a esculpir imagens relacionadas às aves marinhas, que se tornaram os principais animais de lá. As pessoas começaram a acreditar que estavam sendo cuidadas por seus ancestrais através dos pássaros e não das estátuas. Então, não fazia sentido continuar a construí-las. Qualquer uma dessas teorias pode ser verdadeira, mas o problema mesmo era que uma ilha tão pequena não conseguia comportar uma população em crescimento. Então, o que antes era um terreno exuberante, cheio de verde, se tornou uma paisagem desértica. Nos primeiros séculos, as pessoas se valiam dos recursos que a floresta fornecia, mas a agricultura ganhou mais importância após 1550, quando as florestas desapareceram. Tribos que antes trabalhavam juntas para construir monólitos fantásticos passaram a competir umas com as outras. Durante essa disputa por território e recursos, as estátuas Moai foram derrubadas, pois as pessoas queriam reduzir sua importância. Ao longo dos séculos seguintes, todas as obras estavam no chão, mas nem todas propositalmente. Muitas caíram naturalmente após anos de abandono. Algumas até foram parar dentro do mar que cerca a ilha. E lá ficaram por um bom tempo. Mas essas últimas tiveram mais sorte. Foram reerguidas para serem admiradas por turistas do mundo todo. Se você resolver viajar para conhecer esse local isolado, provavelmente a primeira pergunta que vai se fazer não é como as estátuas foram feitas ou como foram transportadas. Sua dúvida será: como é que alguém conseguiu chegar neste fim de mundo? Foi um dos maiores feitos da história. Os polinésios fizeram coisas extraordinárias. Desde os anos 1500 a.C., esse povo velejador começou a explorar o mundo. Com as invenções marinhas mais avançadas de sua época, eles navegavam usando catamarãs e canoas, começando pelo sudeste da Ásia e habitando muito mais lugares ao longo do Pacífico. O local mais ao norte em que viveram foi o Havaí, em 900 a.C., e a extremidade sul habitada por eles foi a Nova Zelândia, em 1200 a.C. A jornada mais distante para o leste foi, claro, a Ilha de Páscoa. Em poucas centenas de anos, esses primeiros navegantes habitaram uma área de milhares de quilômetros quadrados. Eles simplesmente memorizavam onde estiveram antes e, assim, conseguiam navegar pelo oceano. Para isso, usavam uma vasta gama de técnicas. Assistiam ao sol nascer e se pôr durante o dia e se guiavam pelas estrelas à noite. Se estivesse nublado e os navegantes não conseguissem se orientar visualmente, usavam outros métodos brilhantes. Eles observavam os movimentos das correntes marítimas, os formatos das ondas e também a bioluminescência na água. Esses sinais os ajudavam a encontrar onde ilhas específicas estavam localizadas. Esses desbravadores até entendiam como os pedaços de terra e atóis ao longe causavam interferência no ar e no movimento marinho. As aves também lhes davam alguns sinais. Algumas migravam longas distâncias de uma ilha para outra,
dando aos viajantes uma noção visual da rota que deveriam seguir. Outros tipos tinham horários específicos para se alimentar, então os marinheiros sabiam quando e onde elas caçavam e as seguiam. Os vikings certamente são famosos por suas habilidades de navegação, mas enquanto usavam uma bússola solar, os primeiros polinésios confiavam inteiramente no conhecimento que tinham da natureza e se deixavam guiar por ela. As habilidades deles eram tão avançadas que, em 1769, o capitão James Cook, um explorador inglês, até contratou um navegador polinésio devido a seu conhecimento profundo dos mares. Mas o mais surpreendente foi quando o homem desenhou um mapa de cabeça. Ele cobriu uma área de 3.200 quilômetros de extensão. Nessa região, havia 130 ilhas e o navegador conhecia 74 delas por nome. No começo da viagem, o capitão Cook não deu muito ouvidos aos conselhos do polinésio. Mas ao fim da jornada, estava impressionado e até reconheceu os polinésios como possivelmente a tribo mais distribuída na Terra. Fogo! Fogo! Todos saem da cama e vão correndo para a rua, mas a cidade inteira está em chamas. É 1871 e o grande incêndio de Chicago acaba de começar. Por 2 dias inteiros, a Cidade dos Ventos, incluindo o distrito comercial, não viu nada mais além do que cinzas, fumaça e chamas. O incêndio se estendeu por 6 quilômetros, causando cerca de 200 milhões de dólares de destruição. Ninguém sabe ao certo como o grande incêndio começou. Mas algumas teorias incluem uma vaca chutando um lampião em um celeiro e que rapidamente se espalhou pela cidade. Outras hipóteses incluem um erro humano e até mesmo um meteoro caindo do céu. O problema era que qualquer região metropolitana durante o final do século XIX era feita quase inteiramente de madeira. Ao longo da história, nossos ancestrais a usavam para construir abrigos, navios, carroças e objetos do cotidiano, uma vez que ela estava literalmente em todo lugar. Desde utensílios de cozinha, rodas e ferramentas, até móveis, tudo era feito de madeira. Andar pela cidade naquela época não era tão congestionado quanto uma área urbana típica de hoje. Após o grande incêndio, os edifícios tornaram-se predominantemente feitos de aço e concreto. A China tem um arranha-céu de madeira, mais antigo e mais alto. Ele foi construído há quase 1000 anos e tem 67 metros de altura, o que equivale a um edifício de 23 andares. Ainda está de pé hoje, depois de ser restaurado várias vezes, e sobreviveu a pelo menos 7 grandes terremotos. Mas só porque uma estrutura destas ainda resiste até hoje em dia, não significa que podemos sair por aí construindo prédios de madeira do nada. Muitas estruturas altas de madeira existem atualmente na Europa e nos Estados Unidos, mesmo que tenham sido erguidas após o surgimento do aço e do concreto, mas são de apenas 8 a 13 andares de altura, o que não é suficiente para serem rotuladas como arranha-céus. O Japão planeja construir um deles de madeira, com mais de 335 metros de altura, chamado de Projeto W350. A expectativa é concluí-lo em 2041 e transformar as cidades modernas em maravilhas de madeira. O prédio será feito com 90% de madeira processada e 10% de aço. Mas não será uma madeira normal, e sim laminada cruzada, ou CLT, que é a abreviação em inglês de Cross Laminated Timber, e consiste em muitas lâminas de madeira coladas, criando uma grande prancha ainda mais resistente do que o aço. Mas as estruturas de madeira são vulneráveis ao fogo. Na época do grande incêndio de Chicago, não havia revestimentos à prova de fogo que pudessem ser aplicados nas vigas. Eles estão até mesmo nas estruturas de aço. E as vigas de hoje não serão como as do passado. Elas são resistentes e tão grandes que as temperaturas extremamente altas não conseguirão incendiá-las. E no caso do aço, as temperaturas escaldantes que podem queimar as vigas de madeira com os revestimentos à prova de fogo simplesmente derreterão suas estruturas. Portanto, de qualquer forma, o problema é que o fogo é inevitável e o resultado ainda é o mesmo, seja madeira ou aço. Cada prédio alto balança com um vento forte. Os arranha-céus de madeira não são exceção e podem correr um perigo mais crítico do que seus equivalentes de aço. Mas alguns engenheiros criaram uma maneira de evitar esse problema, fazendo a construção de madeira com formas de losango e triângulo. Um triângulo, por natureza, pode ter uma base mais segura do que um retângulo. Assim como uma base triangular, que seria o terço inferior do edifício, um arranha-céu de madeira é capaz de resistir a forças externas como o vento. Além disso, com uma base tão grande, haverá espaço suficiente para unidades habitacionais adicionais ou lojas perto do chão. A construção do arranha-céu de madeira não será necessariamente no local.
Engenheiros e arquitetos irão criar o planejamento e projetos em computadores para conseguir o melhor design e estrutura possíveis e garantir a aparência estética e robustez. Os trabalhadores podem construir os modelos padronizados em uma fábrica próxima e transportar as estruturas pré-fabricadas para o local. Este sistema vai economizar mais tempo e garantir o controle de qualidade desde o início. Em um edifício de concreto, o cimento deve ser despejado em vigas e formas vazias e deve secar em dias ou semanas. O aço precisa ser derretido e moldado em formas que se adaptem à estrutura e ao design. Nas fábricas, a madeira laminada cruzada pode ser cortada automaticamente e supervisionada por pessoas para garantir que nada dê errado. Isso acabará economizando custos por não haver tantos trabalhadores da construção civil. E quando chegar a hora de construir, basta levar as peças da estrutura, juntá-las e levantar. Não será tão sujo quanto um canteiro de obras normal e não levará muito tempo. Apenas executar o planejamento elétrico, o encanamento e outras operações internas exigirá mais trabalho no local. Em seguida, uma equipe para o toque final fará os ajustes de última hora para garantir que tudo funcione corretamente. E então, pronto, você tem um arranha-céu de madeira. A madeira, em geral, é mais flexível e mais leve que o concreto e o aço. Um arranha-céu de madeira resistiria melhor a um terremoto do que um de concreto e teria menos probabilidade de desabar. E como a madeira é um isolante natural, os moradores podem economizar nas despesas com aquecimento e resfriamento. Aço e concreto não crescem em árvores, mas a madeira sim. E não se preocupe, isso não fará diferença no que diz respeito ao desmatamento. As pessoas usam menos de 1% das madeiras do mundo. Engenheiros e arquitetos terão fazendas especiais para madeira cultivada com a finalidade das construções. Mas se o mundo decidisse recorrer a esse material para a engenharia civil do futuro, o desmatamento em massa levaria a desastres extremos em nossas florestas. Segundo alguns pesquisadores, a substituição do aço pela madeira pode impactar cerca de 40% das florestas ao ano. Isso ainda não compensará a nova madeira cultivada a cada ano. Ter edifícios com esse material ajudará com os benefícios do carbono, porque isso requer menos energia para a produção do que aço e concreto. De acordo com alguns estudos, um grande edifício de madeira terá emissões de carbono muito menores do que um de aço e concreto, que representam cerca de 16% das emissões globais. E como a madeira é mais leve que o aço, economizará nos custos de combustível e exigirá menos para o transporte, o que reduzirá ainda mais as emissões. Algo assim leva décadas para ser planejado e executado, se as pessoas realmente quiserem fazer a troca. Quando se começou a mudar para os edifícios de aço, todos começaram a notar seus benefícios. No longo prazo, a madeira apodrece, absorve e libera a umidade, o que pode comprometer a estrutura. Houve quem escolhesse o plástico reciclado para construir novas casas, transformando-o em pó e dando-lhe o formato desejado. Foram feitas vigas, blocos, tijolos e pilares. Na América do Sul, um grupo já está fazendo isso, construindo pequenas casas de 2 quartos, principalmente de plástico reciclado. É mais barato de fazer, elimina o lixo e leva apenas 5 dias para erguer, com 4 pessoas trabalhando. Quem sabe um dia veremos arranha-céus feitos de lixo reciclado. E talvez até cidades inteiras produzidas de lixo. No Iêmen, existe uma pequena cidade conhecida como a metrópole mais antiga do mundo. No meio do deserto, os moradores tiveram que encontrar uma maneira de se estabelecer sem a abundância de árvores. Shiban, também conhecida como a Manhattan do deserto, é feita de solo fértil, feno e água, que foram transformados em tijolos e deixados para curar sob o sol por dias. Essa cidade era um ponto de parada para muitos viajantes que chegavam em caravanas naquela época. A maioria dos edifícios tinha 7 andares, e o térreo era usado para manter o gado e as plantações. Os níveis superiores eram lugares para socializar e cuidar de todos os recém-chegados. Os edifícios de lama são refrigeradores naturais. A lama repele o calor, deixando o ar frio preso no seu interior. O primeiro arranha-céu de concreto armado foi construído em Cincinnati, Ohio, em 1903. Ele tinha 16 andares e acreditava-se que não iria durar a noite inteira. As pessoas pensavam que iria desmoronar com o próprio peso, enquanto outras achavam que tombaria. Quando removeram as colunas de suporte, um repórter local ficou acordado a noite toda para documentar o desabamento do prédio, mas estavam todos errados. Em sua maioria, os arranha-céus da Europa estão concentrados em 5 cidades: Londres, Frankfurt, Paris, Moscou e Istambul. Mesmo juntos, estes lugares têm menos dessas construções do que a cidade de Nova York. Para um edifício ser considerado um arranha-céu moderno, precisa ter 150 metros de altura, ou seja, pelo menos de 40 a 50 andares.
Cada andar tem, em média, 4 metros e 25 centímetros de altura do chão ao teto. Se você tivesse visitado os Estados Unidos antes dos anos 70, teria encontrado apenas um desses edifícios. O Home Insurance Building, em Chicago, foi o primeiro edifício mais alto do mundo, com 10 andares. Na Europa, os primeiros arranha-céus surgiram em Moscou. Eles formavam um grupo chamado Sete Irmãs, mas foram erguidos só em meados dos anos 90. A América do Norte começou a subir prédios cada vez mais altos. Isso aconteceu porque as cidades estavam ficando superpopulosas. O horizonte de Nova York é tão famoso que você provavelmente o reconheceria mesmo se nunca tiver ido a essa cidade antes. O mesmo acontece com Paris. Mas você consegue imaginar a Torre Eiffel cercada ou até mesmo bloqueada por arranha-céus? Isso certamente ofuscaria todo o seu brilho. O distrito de La Défense é onde podem ser encontrados os arranha-céus em Paris. Assim, eles não interferem no cenário romântico e turístico da cidade. Em Londres, as coisas são um pouquinho diferentes. Alguns arranha-céus de lá têm formatos inusitados. Uma dessas construções é o Pepino. Outro com formato interessante é o Shard, algo como fragmento em português. E tem mais um, apelidado de ralador de queijo. Esses não são os nomes oficiais, claro, mas fazem sentido se você observar o formato desses prédios gigantes. Mas eles não têm um conceito arquitetônico qualquer. Os formatos foram pensados para não esconder a Catedral de Saint Paul. Aliás, o topo dessa construção monumental é visível até do Monte Rei Henrique VIII. E olha que esse local fica bem distante. De qualquer forma, há também outros pontos turísticos, como a Torre de Londres e o Palácio de Westminster, próprios mirantes. Então, para não prejudicar a vista do horizonte de Londres, não é permitido construir nada que bloqueie esses monumentos. A maioria das cidades europeias já existia quando os Estados Unidos começaram a erguer seus primeiros arranha-céus. É por isso que elas não tinham muito espaço para colocar prédios gigantes. Cidades bem niveladas resultam de um crescimento estável ao longo dos anos. Por exemplo, em Lisboa, há um miradouro no Parque Eduardo VII. Desse lugar dá para ver todo o parque e o rio. Se de repente surgisse um monte de edificações de 150 metros de altura por lá, essa vista maravilhosa seria perdida. Não daria para ver a icônica avenida nem o rio. Em seus lugares, haveria apenas os prédios. Assim como Lisboa, muitas outras cidades na Europa não querem que arranha-céus atrapalhem sua herança cultural. Na Alemanha, por exemplo, a maioria deles fica em Frankfurt. Em outras cidades, a preferência é por proteger e restaurar os edifícios que já existem. E mesmo que, digamos, Berlim quisesse construir alguns arranha-céus, não conseguiria fazer isso. O solo de lá simplesmente não permite. Coloque um prédio desses por lá e ele afundará. Construir uma fundação para um prédio super alto na cidade requer um investimento alto, pois o solo é muito macio e arenoso. Mas e se fosse ignorada toda a herança cultural de uma cidade europeia e se resolvesse encher, por exemplo, Praga com arranha-céus? Primeiro, seria preciso demolir um monte de imóveis que já existem lá. Isso faria uma multidão furiosa de pessoas reclamar que a cidade que elas conhecem e amam está sendo destruída. Bruxelas, na Bélgica, já passou por algo parecido. Tem até uma palavra que surgiu desse fenômeno: bruxelização. Em termos simples, significa não se preocupar com o lugar em que serão colocadas novas edificações altas. Aqui tá bom. Põe mais uma ali também. Elas poderiam ser chamadas de couves de Bruxelas. Mas, na maioria dos casos, as autoridades locais não querem que as novas construções mudem a aparência histórica do lugar. Algumas cidades europeias maiores podem até seguir o exemplo da França e escolher um bairro separado para isso, ou seja, um lugar só para arranha-céus. O Burj Khalifa, com seus mais de 828 metros de altura, é o edifício mais alto do mundo. E não foi fácil colocá-lo em pé. Levou 6 anos para ser concluído e dizem que valeu a pena. A construção é tão alta que dá para vê-la a 95 quilômetros de distância em um dia claro. O mais alto da Europa tem apenas metade do tamanho dele. O Lacta Center, em São Petersburgo, tem pouco mais de 460 metros de altura. A pergunta que não quer calar é: se os arranha-céus são tão altos, por que não são derrubados pelo vento? A estrutura deles, desde a fundação até o ponto mais alto, é a resposta. Vamos pegar o Burj Khalifa como exemplo. O solo onde ele foi erguido não é perfeito. Então, debaixo da fundação de 110 mil toneladas dessa construção gigante, há 192 pilares, assentados em uma profundidade de mais de 50 metros. Graças à fricção entre o concreto e o solo, esses pilares não se mexem, criando uma fundação sólida. Mas a maioria dos arranha-céus é construída sobre um alicerce pedregoso, pois quase não se mexe. As estruturas são feitas de aço. Se você olhasse para um deles sem sua estrutura externa, tudo o que veria seria um monte de vigas de aço.
Quanto mais alto o edifício, mais os ventos o afetam. Domar esse fenômeno da natureza é um dos maiores desafios que os construtores têm que enfrentar. Imagine que você está em um dos andares superiores. De repente, uma rajada forte de vento bate no prédio. A construção inteira começa a balançar e é possível sentir isso mesmo estando lá dentro. Você pode até cair caso não se segure em alguma coisa. Para evitar que isso aconteça, a maioria dos arranha-céus tem uma estrutura parecida com um pêndulo em seu interior. É ela que absorve a força do vento. Essa coisa é chamada de sistema de amortecedor de massa sintonizada. O mecanismo age como um contrapeso. Quando o arranha-céu é atingido pelo vento, é esse sistema que se move dentro dele. Algumas construções altas não precisam desse pêndulo. O Shard, por exemplo, lida com o vento com a ajuda de seu formato afunilado. E a Torre de Xangai usa seu giro em 120 graus. Os dois edifícios possuem estruturas incrivelmente inteligentes. É por isso que não balançam muito quando o vento bate neles. O Shard não tem nenhum sistema de amortecimento de massa sintonizada. E o que existe na Torre de Xangai só serve como atração turística. Antes de o design de um prédio ser finalizado, ele geralmente passa por um teste em túnel de vento. Uma maquete da cidade é construída e testada com esse edifício super alto. Quando os especialistas ligam o vento, isso simula condições da vida real. Vamos supor que o modelo de arranha-céu quebre sob a pressão do vento durante o teste. É bem provável que ele caia na vida real também. Os ventos lá em cima podem ser tão fortes que turbinas de vento se tornaram grandes aliadas dos construtores. O Bahrein World Center tem 3 delas bem no meio dele. O Strata SE1, por exemplo, possui turbinas de vento no topo. Existe um fenômeno chamado efeito downdraft. São ventos acelerados que passam perto dos arranha-céus. Quando uma forte rajada de vento atinge um prédio muito alto, é empurrada para cima, para os lados e para baixo em direção à rua. Então, se você estiver passando perto de um prédio incrivelmente alto em um dia de ventania, pode ter que se afastar para não ser levado pelo vento. Mas digamos que vários arranha-céus quadrados fossem construídos um ao lado do outro. Nesse caso, eles certamente direcionariam o vento para as ruas. Isso poderia criar mini furacões em dias de muita ventania. Uma vez, um estudo examinou 100 prédios mais altos que estavam prestes a ser demolidos por seus proprietários. E descobriu-se que a maioria deles tinha uma duração média de apenas 42 anos. Mas alguns podem durar muito mais. Por exemplo, o Temple Court Building ainda está de pé até hoje. Com seus 45 metros, é um pouquinho menor que os outros, mas já viu mais de 100 invernos ao longo de sua existência. A primeira coisa que nos vem à mente quando pensamos na demolição de algum edifício é poeira, destroços e um barulho ensurdecedor. Mas as coisas não são tão dramáticas assim para a maioria dos arranha-céus. Quando se resolve acabar com um, ele é desmontado pedaço por pedaço. Esse processo começa pelo topo e vai até chegar à base. E o prédio desaparece lentamente diante dos seus olhos. Bem-vindo à cidade de Ever, uma megalópole construída dentro de uma montanha relativamente jovem. O Everest tem apenas 55 milhões de anos, mas já é a montanha mais alta do mundo, com quase 9.000 metros. Pense na Estátua da Liberdade. Agora imagine que ela tenha 83 irmãs gêmeas, e estão todas em cima uma da outra. Se você quisesse chegar lá antigamente, tinha que passar por alguns testes de condicionamento físico, treinar por meses, ter saúde perfeita e gastar muito dinheiro. Ah, e ser um pouco maluco. Agora que o Monte Everest foi transformado em uma cidade, não é necessário nada disso. Bem, exceto o dinheiro. Os imóveis aqui não são baratos. É fácil andar por Ever. Ela é toda basicamente em 6 círculos. Parece um dedo com 6 anéis. O círculo mais baixo e maior é a área residencial. Os mais altos e menores, perto do topo, são onde vivem as pessoas mais ricas. Abaixo fica o de meditação. Depois um para hotéis. E 2 de puro entretenimento. Ever não foi construída como uma cidade comum. Você não encontrará casas altas ou vias de 6 pistas aqui. Quase todas as edificações foram feitas dentro da montanha. No início, as pessoas estavam erguendo casas comuns, mas fortes ventos gelados e avalanches acabavam derrubando-as. Então, os engenheiros decidiram fazer casas dentro da montanha. Elas são conectadas por túneis subterrâneos. Por dentro, o monte parece um sistema de labirintos. A entrada para Ever fica localizada no sopé. Todos os dias, centenas de milhares de carros entram e saem da cidade. Não há indústrias ou usinas de energia. Eletricidade, gás, comida, tudo vem do mundo exterior. É por isso que todas as coisas aqui são tão absurdamente caras. As pessoas querem manter a montanha coberta de neve, e esse é outro motivo pelo qual não há fábricas e outras coisas. Quase não há aquecimento nas casas. As pessoas vivem aqui como naqueles hotéis de gelo.
Mas não é preciso sair por aí usando um monte de camadas de roupas. Designers criaram calças térmicas especiais, meias e camisetas que vão por baixo das roupas normais. Tudo isso, com um jeans e uma camiseta, é totalmente suficiente para mantê-lo aquecido e quentinho. Para deixar seu rosto revitalizado, foi criado um creme especial, que aquece e hidrata a pele com FPS 100, suficiente para uma caminhada no topo do Everest. Quer parar em um café e depois comer um hambúrguer com bacon duplo? E quem sabe uma fatia de cheesecake? Isso custará cerca de $500. O ingresso de cinema sai por pelo menos $100. E a internet é tão cara que seria necessário pagar cerca de $1 só para assistir a este vídeo. Mesmo assim, mais e mais pessoas estão mudando para Ever a cada ano. Ela é tranquila e sossegada. É possível sentir harmonia e integração com a natureza. Há também um centro de meditação mundialmente famoso, com um círculo especial próprio. Pessoas de todo o mundo chegam para colocar corpo e mente em harmonia. Mas o maior atrativo é que você pode visitar o cume quando quiser, como se fosse sua caminhada diária no parque. Antes de Ever existir, conquistar essa montanha era extremamente perigoso. Há 3 vezes menos oxigênio lá em cima do que quase qualquer outro lugar. Se o corpo humano não recebe oxigênio suficiente, ele pode ter grandes problemas. Os alpinistas costumavam levar tanques de oxigênio, o que os tornava mais lentos e complicava tudo. É difícil sair do caminho de uma avalanche com enormes cilindros de metal nas costas. Os ventos fortes são um grande problema também. No topo, eles podem soprar a 160 km por hora. Tente tirar uma selfie daquelas, saltando, e será jogado para longe da montanha. É tão frio que pingos de gelo se formam no seu cabelo e sua pele fica coberta por uma fina crosta de gelo. E quando você está lá em cima, tem um superpoder especial, porém terrível. Um grito alto pode causar uma avalanche. Mas agora está tudo tranquilo. Para chegar ao topo, só é preciso se sentar em uma confortável cápsula de veículo de neve. Isso o protegerá de qualquer mau tempo ou avalanche terrível. Se ficar coberto com muita neve, basta ligar um aquecedor potente, esperar um pouco até que a neve derreta e continuar a jornada. Os cilindros de oxigênio dentro da cabine possibilitam respirar normalmente. A nova estrada para o topo é bem iluminada e há placas por toda parte, então você nunca se perderá. O único problema é o tráfego. Todos os dias, milhares de pessoas desejam visitar o ponto mais alto do planeta. Pode ser preciso esperar na fila por várias horas. Mas não se preocupe, todas as cápsulas de Ever são equipadas com internet de alta velocidade, tela de 8K e consoles de jogos. E se ficar com fome, você sempre pode pedir comida, entregue pelo mais recente veículo de neve robô com inteligência artificial. Você conseguiu? Então encontre uma vaga de estacionamento. Deixe sua cápsula e siga para o teleférico que o levará direto ao topo. Agora tudo o que precisa fazer é colocar uma máscara de oxigênio e curtir a vista. Enquanto está lá em cima, percebe um anúncio, convidando-o para jantar no restaurante mais alto do mundo, apenas 30 metros abaixo do cume. Isso custará cerca de $10 mil. É tentador, mas você não está com fome. Sinta-se como o rei do mundo. Faça uma refeição conosco e aproveite a melhor comida do Everest. Anúncios muito bons, mas você já se sente o rei do mundo. Então grita de alegria e... Infelizmente, não pode simplesmente ficar lá para sempre. Não há muito espaço na parte superior, então só lhe dão cerca de 1 minuto para apreciar a vista. Mas está tudo bem, dá para voltar amanhã. Existem 2 maneiras de descer a montanha. Você pode entrar na cápsula e dirigir para casa ou pegar uma prancha de snowboard e descer. Mas antes de alugar esquis ou um snowboard, precisa mostrar sua carteira de motorista do Everest. Ela atesta se você passou no teste especial de snowboard e esqui. Então, pega uma prancha e desce uma pista iluminada, passando pelo topo de algumas casas que aparecem logo abaixo do cume. É onde vivem as pessoas mais ricas, que podem simplesmente sair pela porta da frente e pegar um elevador especial até o topo. Só um bilionário para ter uma dessas casas, e há mais de 2 mil deles agora, cerca de metade dos Estados Unidos e da China. Infelizmente, você vive muito mais abaixo na montanha, mas isso tem suas vantagens. Quanto mais na parte inferior vive, menos paga por comida, entretenimento e eletricidade. Aí vai para o centro de meditação por um tempo. Um sistema de ventilação especial fornece ar diretamente do topo da montanha, além de um pouco de oxigênio que é adicionado. Você respira em pura harmonia. Todos os 6 anéis de Ever têm vistas de 360 graus. E lá de cima, tudo o que se pode ver são montanhas nevadas tranquilas, misturadas com nuvens sussurrantes. Após a meditação, você desce para os anéis de entretenimento. Lá tem de tudo. Cafeterias, qualquer refeição que se possa imaginar, shows, boliche, fliperamas, até uma pista de patinação no gelo, metade dentro, metade fora da montanha. E existem diferentes academias de ginástica, mas todas com uma coisa em comum: banhos de sol.
Você se deita em uma rede ou cama e as cortinas se abrem acima da sua cabeça. O sol brilha através das janelas vedadas e você obtém uma dose completa da mais pura luz do sol na Terra. Apenas 5 minutos e está pronto para o resto do dia. Se não quiser mais sair de casa, pode voltar para ela pelos túneis. Eles não são escuros e frios, se é isso que está pensando. Os túneis de Ever são como cavernas de gelo, iluminadas por centenas de luzes. Parece um conto de fadas nevado. Depois de uma curta caminhada, você chega ao seu apartamento, que é compacto, mais aconchegante. Para economizar dinheiro com eletricidade, optou por ficar sem geladeira. Não tem problema, pois guarda sua comida em uma caixinha do lado de fora da sua janela. A neve vai mantê-la gelada. Com a ajuda de um sistema de aquecimento e filtragem, você obtém toda a água de que precisa dos milhões de toneladas de neve do Everest. É a mais limpa que existe. À noite, você desce e assiste a um filme. Há um cinema ao ar livre no sopé da montanha. Nesse período do dia, uma enorme máquina projeta filmes diretamente na superfície nevada do Everest. É possível vê-los dentro de cápsulas, sozinho ou em grupos, como um drive-in. Venha, visite a cidade de Ever em qualquer época do ano.